festival do Sr. Nityananda. Então, meditei nesses versos que dão muita esperança na vida espiritual, esses versos do Bhagavad Gita que vão do capítulo 2, né, do verso 13 ao 30, que fala da alma espiritual e do corpo material, aí da relação das qualidades da alma espiritual e das qualidades do corpo material. E é muito incrível se a gente ler esses versos em sequência, do 13 ao 30, dá muita esperança. Então eu preparei uma leitura, um estudo, né? Quem vai dar aula vai ser Srila Prabhupada, Gurudeva. Então, só um estudo para a gente meditar nesse primeiro verso dessa sequência de versos. É o verso 13 do capítulo 2 do Bhagavad Gita. Então, a aula vai ter esse humor de tentar resgatar a nossa relação com os devotos, sempre, todos os dias. A gente está tentando aceitar essa ajuda dos devotos de Gurudeva, do mestre espiritual, de estar jogando essa cordinha do helicóptero e salvando a gente desse mundo material. Como o Prabhu Mahaindra falou ontem, quando os devotos eles querem abandonar o barco de Srila Prabhupada, então eles se jogam no mundo material e né? No oceano de miséria, claro. E aí faz um barulhinho. Então, se falava que quando o devoto abandonava o barco de Srila Prabhupada, era bloqueou, né? Então, a gente nunca bloquear os devotos, nunca abandonar os devotos, está sempre mais apegado aos devotos. Então, vamos estudar o verso que é assim: Dehino isminya tadehe kaumaram jauvanam jara tata dehantara prapti jiras tatra namuhyat. Tem o Bhagavad Gita? Vocês repetem, né? Como estamos de tempo? Posso ver? Então, a tradução de Srila Prabhupada, a tradução do verso em português é assim: assim como a alma encarnada passa seguidamente neste corpo da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Então, Srila Prabhupada, queria ler isso eu queria ler sim, o significado de Srila Prabhupada. Jai, significado por Srila Prabhupada aqui. Jai. Então, desde que toda entidade viva é uma alma individual, cada uma delas muda seu corpo a todo momento, manifestando-se às vezes como uma criança, às vezes como um jovem e às vezes como um velho. Contudo, a mesma alma espiritual está lá e não sofre nenhuma mudança. Esta alma individual, com a morte, muda finalmente de corpo e transmigra para um outro corpo. E desde que é seguro que ela terá um outro corpo no próximo nascimento, seja material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna se lamentar por causa da morte, nem de Bhishma, nem de Drona, com os quais ele estava tão preocupado. Pelo contrário, ele devia se alegrar por eles estarem mudando de corpos velhos para novos, rejuvenescendo assim sua energia. Tais mudanças de corpo respondem pelas variedades de gozo ou sofrimento de acordo com o trabalho da pessoa na vida. Assim, Bhishma e Drona, sendo almas nobres, seguramente teriam corpos espirituais na próxima vida, ou, pelo menos, vida em corpos celestiais para gozo superior da existência material. Então, em nenhum dos casos havia motivo para lamentação. Qualquer homem que tenha conhecimento perfeito da constituição da alma individual, da superalma e da natureza, tanto material quanto espiritual, é chamado Dhira, ou um homem muito sóbrio. Tal homem nunca se ilude com a mudança de corpos. Não é possível aceitar a teoria Mayavadi de que a alma suprema, enquanto está se manifestando dentro do mundo material, se converte em inumeráveis almas diminutas,
e que ao liberar-se deste mundo material, as almas diminutas individuais voltam a converter-se em uma só alma. Não se pode aceitar esta teoria de nenhuma maneira, pois é um fato que a alma suprema não pode reduzir-se a pedaços, como uma porção fragmentária. Esta fragmentação em almas individuais distintas converteria o Supremo em algo seccionável ou mutável, contrariando o princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, sanatana, e chamam-se kshara. Isto é, elas têm uma tendência a cair na natureza material. Essas porções fragmentárias são assim eternamente, e mesmo depois da liberação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Mas uma vez liberada, ela vive uma vida eterna e de bem-aventurança e conhecimento com a personalidade de Deus. A teoria da reflexão pode ser aplicada à superalma, que está presente em todos os corpos individuais e que é conhecida como Paramatma, o qual é diferente da entidade viva individual. A teoria da reflexão pode ser explicada no exemplo seguinte: quando o céu se reflete na água, os reflexos apresentam tanto o Sol como a Lua, bem como as estrelas. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A Arjuna representa a alma espiritual fragmentária e individual, e a alma suprema é a personalidade de Deus Shri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará patente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna, e Krishna não é superior a Arjuna, então seu relacionamento de instrutor e instruído perde o sentido. Se ambos são iludidos pela energia ilusória, Maya, então não há necessidade de um ser um instrutor e o outro ser um instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva, Arjuna, que é uma alma esquecida, alucinada por Maya. Jai, Srila Prabhupada aqui? Jai.